Fala galera, Gustavo aqui do canal Senhor Programador. No vídeo de hoje vamos fazer juntos uma landing page do zero usando apenas HTML e CSS. A landing page é essa daqui, essa landing page bonitona aqui da Pepsi. E cara, eu achei muito bonita essa landing page que tem esse azul bem bonitão da Pepsi. Aqui em cima a gente tem esse header, né, com esse botão de comprar produto. Quando a gente passa o mouse em cima dele, ele troca para essa corzinha aqui em vermelho, alaranjado. Aí a gente tem essa parte principal aqui com algumas informações desse produto e essas imagens aqui das latinhas da Pepsi, com este efeitinho aqui também de como se fosse uma sombra aqui embaixo. A gente também tem aqui na esquerda esses ícones das redes sociais, para caso o usuário queira, sei lá, compartilhar essa página aqui com alguém nas redes sociais dele. E também a gente tem aqui embaixo na direita esse detalhezinho aqui, informando, né, dando algumas informações adicionais sobre essas latinhas da Pepsi. E esse layout bonitão aqui foi feito pelo Victory, que é um designer lá da Nigéria. Eu vou deixar o link do Twitter dele aqui embaixo na descrição. E também eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do Figma desse projetinho, que é onde a gente vai se basear nele, vamos seguir ele para desenvolver essa nossa landing page. Então, sem mais delongas, bora cair para dentro do código. Então bora lá começar a criar a nossa landing page aí da Pepsi. Para isso, eu já criei uma pasta e abri ela aqui no meu VS Code. E eu vou criar aqui dois arquivos, um HTML e um CSS. Então vou criar primeiro um index.html e também vou criar um style.css dessa maneira. Aqui no nosso HTML eu já vou colocar a estrutura padrão de um arquivo HTML. Então para isso eu posso colocar aqui um ponto de exclamação e clicar Enter, que o VS Code já vai devolver para mim essa estrutura padrão inicial de um arquivo HTML. Eu só vou fazer algumas alterações, como por exemplo aqui nesse atributo lang, que é a linguagem que o nosso site vai estar, né, os nossos textos vão estar. A gente vai colocar aqui um pt-br, porque a gente vai escrever tudo em português. E também aqui no nosso title, que é o título que aparece ali na nossa aba do navegador, eu vou colocar aqui um Pepsi e uma barra landing page dessa maneira, tá? Além disso, eu já vou linkar o nosso arquivo CSS aqui no nosso HTML. Então aqui eu posso colocar um link, CSS, que a gente já vai ter aqui esse elemento link, linkando esse nosso arquivo style.css. Só gosto de fechar essa tag link aqui dessa maneira. Eu vou salvar isso daqui. Eu vou colocar já alguma estilização no nosso CSS, para ver se ela já está pegando certinho. Então eu vou falar, por exemplo, que o meu body vai ter um background color na cor red, né, vermelho. Eu vou salvar isso daqui, e se eu usar a extensão Live Server, que é esta extensão aqui, ó. Cadê Live Server? É essa daqui. Se você não tem, baixa ela aí, que é só a gente vir aqui na direita embaixo, clicar nesse botãozinho de Go Live, que esse nosso projeto já vai abrir direto no nosso navegador. Ó, espera um pouquinho e abriu. Então eu já posso ver que o meu body está com essa cor de fundo em vermelho. Então beleza, né? A gente linkou certinho aqui o nosso CSS dentro do nosso HTML. Eu só vou retirar o que a gente fez aqui no CSS e bora partir para começar a desenvolver o HTML dessa nossa aplicação. Então se a gente olha a nossa landing page pronta aqui, né? Ou até mesmo o nosso design do Figma, o que a gente tem a gente tem um header aqui em cima, que é o logo da Pepsi e esses links aqui. Aí a gente tem a parte principal do site aqui embaixo, que é essas informações aqui da Pepsi e essas duas latinhas aqui, nessas duas imagens da Pepsi. Além disso, a gente tem esse menu de navegação que a gente vai fazer depois e esse detalhe aqui embaixo na direita que a gente vai fazer depois também. Então vamos começar fazendo primeiro o header aqui da nossa aplicação e estilizar ele, e depois a gente parte para a parte principal aqui do site. Então para fazer essa parte aqui do header, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai ter um elemento header que vai ficar por volta de tudo ali. Eu vou dar uma classe para esse header chamada main header container dessa maneira. E aqui dentro do header a gente vai ter a logo da Pepsi e esse nosso menu de navegação. Então esse logo da Pepsi aqui, eu vou até baixar ali do Figma diretamente. Então eu seleciono ele aqui, eu posso clicar com o botão direito aqui em cima dele e venho em Copy Paste As e posso vir aqui, ó, Copy as SVG, porque daí eu vou pegar o SVG desse nosso logo da Pepsi. E daí eu posso criar uma pasta aqui no nosso VS Code chamada de Assets, por exemplo. Aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado Pepsi
pepsi-logo.svg. E aqui dentro desse arquivo eu dou um Ctrl+V, né? Eu só colo o que eu tinha copiado lá. E agora a gente já tem o logo da Pepsi aqui dentro do nosso projeto. Eu salvo isso daqui, posso fechar. E agora a gente vai começar, né? Vamos colocar esse logo aqui. Então para isso eu coloco um elemento img. E aqui no source eu vou pegar esse logo que a gente acabou de colocar aqui. Então eu vou pegar um ponto barra, entrar nessa pasta assets. E vou pegar esse arquivo que a gente colocou, que é o pepsi-logo.svg. Aqui no texto alternativo eu posso colocar, por exemplo, Pepsi logo tipo. E eu só vou fechar essa tag img dessa maneira. Se a gente salva isso daqui, a gente já pode ver que o logo já aparece aqui pra gente, ó. Então é bem facinho de colocar ele aqui. E agora bora fazer essa parte do menu de navegação com esses links aqui em cima. Para fazer essa parte eu vou colocar tudo em volta de um elemento nave. Um elemento nave, que é o elemento que a gente usa para criar algum menu de navegação, né? Quando a gente tem vários links assim, dessa maneira a gente pode colocar um elemento nave por volta. E aqui dentro o que eu vou fazer é criar uma lista não ordenada com um L, em que cada elemento dessa lista vai ser um link aqui para mim. Então eu vou criar o primeiro item dessa lista com o elemento LI. Aqui dentro eu vou ter um elemento âncora, né? Porque a gente vai ter um link. E o primeiro link é esse produtos aqui. Então eu vou escrever aqui produtos dessa maneira. Aqui eu escrevi tudo em minúscula, né, só com a primeira letra maiúscula. E no design a gente tem tudo em maiúsculo, mas não é uma boa prática a gente colocar textos todos em maiúsculo direto aqui no HTML por causa de acessibilidade, né, dos leitores de tela. Então a gente vai transformar esse texto aqui todo em maiúsculo no CSS mais para frente. Então aqui no atributo href, né, para onde que o usuário vai ser linkado quando ele clicar nesse produtos, eu vou colocar, por exemplo, uma URL fictícia, né, um /produtos aqui, que é claro que a gente não vai fazer isso nessa aula, mas é só para simular que se o usuário clicasse aqui nesse produtos, ele seria redirecionado para uma página, uma outra página do nosso site, que seria a /produtos. Então eu só vou colocar uma classe que eu esqueci aqui nesse menu de navegação, que eu vou chamar de header navigation container, e aqui nesse elemento L eu vou colocar uma classe também chamada header navigation, navigation, dessa maneira, tá? E agora a gente já fez o nosso primeiro link, a gente tem aqui mais 1, 2, 3, 4 links, então eu vou copiar esse link aqui e colar ele mais 4 vezes, e a gente vai continuar o nosso desenvolvimento. O nosso segundo link é esse novidades, então aqui eu vou escrever novidades, e aqui eu vou colocar um /novidades, que também é uma URL fictícia, né? O terceiro link é a nossa newsletter, então eu vou escrever aqui newsletter, e aqui eu vou colocar um /newsletter. O quarto é o sobre nós, então vamos escrever aqui sobre nós, faltou um O aqui. Aqui eu vou colocar um /sobre nós. E por último, o contato. Então, aqui eu escrevo contato, eu vou colocar um /contato aqui dessa maneira. Então, esse é o nosso menu de navegação. E só faltou a gente colocar esse botão aqui, que é o botão de comprar produto. Esse botão eu também vou deixar ele dentro do nosso menu de navegação, porque ele também é um link, né? Se o usuário clicar aqui, supostamente ele seria redirecionado para alguma página para comprar esse produto aqui. Então o que eu vou fazer? Ainda dentro do meu menu de navegação, mas fora aqui da nossa UL, então depois que eu fechei esse elemento UL, eu vou colocar aqui um botão, que é aquele nosso botão de comprar produto. Nesse botão vai estar escrito exatamente comprar produto, e aqui eu vou colocar uma classe nele para a gente utilizar depois, chamada purchase-button, tá? E isso daqui é todo o HTML que a gente vai ter no nosso header. Nosso header está assim atualmente, né? Claro, a gente não estilizou nada ele. E vamos partir para a estilização então, para deixar ele dessa maneira aqui, bem mais bonitão. Então, para começar a nossa estilização, aqui no nosso arquivo CSS, eu vou começar colocando alguns estilos gerais do nosso projeto. Como, por exemplo, eu vou colocar todas as cores que a gente vai usar nesse projeto. Então aqui eu posso colocar 2 pontos root e eu vou criar variáveis para as cores que a gente vai usar para ficar mais fácil de usá-las depois.
Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma variável chamada --blue -dark, que é o azul mais escuro que a gente tem na nossa aplicação, que é essa cor hashtag 070A4E. Aí eu vou criar mais uma aqui chamada --blue -medium, que é um azul mediano, que é o hashtag 252872. Aí eu vou criar mais um azul, que é o --blue -light, que é um azulzinho mais claro. Nesse daqui é a cor hashtag 646693. Daí eu vou colocar a cor vermelha que a gente tem, né, com o --red, que é essa cor hashtag E32934. Aí eu vou criar uma variável para a cor branca, para a cor white, que é o hashtag FFFFF. Também vou criar um para a cor preta, que é o black. Aqui é a hashtag 000000, beleza? Então aqui todas as cores que a gente vai usar no nosso projeto já estão aqui. Vamos começar colocando algumas estilizações padrões. Então eu coloco esse seletor de asterisco, em que aqui eu estou selecionando todos os elementos que a gente tem no nosso HTML. E aqui eu quero que todos os elementos do nosso HTML tenham um padding de 0, uma margem de 0. Isso daqui porque alguns elementos por padrão, eles já vêm com algum valor de margem, padding, então a gente está zerando tudo. E também eu vou colocar aqui um box sizing com o valor de border box para facilitar a nossa estilização mais para frente. E aqui, vamos já pegar o body da nossa aplicação. Se a gente lembra bem, o body da nossa aplicação tem essa cor de fundo, né, esse azul mais escuro. Então, para isso, a gente pode colocar aqui um background color com aquela variável que a gente criou, que é o blue dark. A gente também pode colocar uma cor para os textos do nosso body, né, qual vai ser a cor que os textos do nosso body vai ter. Nesse caso, vai ser a cor branca com essa variável white. Eu também quero que o nosso body ocupe 100 viewport height, para ele ocupar toda a altura disponível da tela para ele. Se a gente volta para cá, né, a gente já pode ver o nosso body com essa cor em azul mais escuro no fundo. Além disso, mais algumas estilizações padrões que a gente pode colocar. Eu vou pegar o body, o button, o input e o text area da nossa aplicação. E vou falar que eu quero que eles tenham uma fonte de 400 de peso, o tamanho 16 pixels. E aqui a gente tem que colocar qual é a família da nossa fonte. Para isso a gente vai ter que baixar as fontes que a gente vai usar nesse projeto. Então aqui eu posso entrar no Fonts Google para baixar as fontes que a gente vai ter que utilizar nesse projeto. Eu só vou tirar as fontes que eu já tinha salvo aqui, beleza? Então a gente vai ter duas fontes nesse projeto. Primeiro é esta fonte Inter aqui, em que a gente vai pegar os pesos 400, 500 e 600. Opa, 400, 500 e 600, assim dessa maneira. E também, além da Inter, a gente vai pegar essa fonte chamada Rubik. Nessa fonte Rubik, eu vou pegar os pesos 300, esse 300 normal, sem ser esse itálico, o 400 normal também, o 500 e o 600, beleza? Aí eu posso entrar aqui e para colocar essas fontes ali no nosso projeto, eu posso simplesmente copiar essa parte aqui, ó. Volto no nosso projeto, aqui no HTML, aqui em cima no head, eu posso vir aqui, dar um Ctrl V para colar as nossas fontes aqui. E eu só gosto de pegar essas duas primeiras, que tem esse Pre-Connect aqui, e mover elas aqui para cima, né? Por quê? Porque aqui a gente está fazendo a conexão com o Google Fonts para baixar essas nossas fontes. Então eu já coloco essa conexão para acontecer aqui em cima no nosso HTML, né? Para a primeira coisa que ele fazer, seja conectar com o Google Fonts para já baixar essas nossas fontes. Então agora sim eu posso salvar isso daqui e voltar aqui no nosso CSS. E agora eu vou falar, né, que todos os elementos aqui também do nosso HTML vão ter essa fonte de 400 de peso, 16 pixels, e vão ser dessa família Rubik. E caso essa fonte não possa ser aplicada por algum motivo, eu quero que seja aplicada uma fonte sem serifa. Além disso, eu quero que todos os botões aqui da nossa página tenham um cursor do tipo pointer. Eu quero que todos os elementos âncora tenham um text decoration none, porque por padrão eles já vêm com um underline embaixo deles, né, os elementos âncora.
E também eu vou falar que os elementos âncora vão ter um color inherit para eles herdarem a cor da fonte do elemento pai deles. E por último, eu vou pegar os nossos elementos li e vou falar que eu quero que eles tenham um list style type com o valor de nome, porque por padrão os elementos li eles vêm com uma bolinha na esquerda deles e aqui eu estou tirando essa bolinha que vem por padrão. Então essa daqui são todas as estilizações padrões que a gente vai usar nesse projeto, né? Se eu volto aqui no nosso projeto, eu posso ver que, por exemplo, as fontes mudaram o tipo delas, né? A família delas, mudaram a cor e assim por diante. E bora deixar esse header dessa maneira aqui, que é a maneira que a gente quer. Então, primeiro, vamos pegar aquele nosso elemento header, que tem essa classe main header container, e vamos começar a estilizá-la. O que eu vou querer primeiro é que ele tenha um display flex, com justify content space between e um align items center. Isso daqui já vai fazer com que o nosso logo e aqui os nossos links fiquem na mesma linha, alinhados aqui na mesma linha. Além disso, eu vou querer que esse header tenha uma largura máxima, né, com max width de 1120 pixels, para que ele tenha essa largura máxima aqui, ó, de 1120 pixels. E a gente vai centralizar agora esse header aqui ao centro da tela, né, que ele está mais jogado aqui para a esquerda. Então, para centralizar, a gente pode colocar aqui um margin 0 e auto, que já vai fazer com que o nosso header fique centralizado aqui ao centro da tela. E além disso, o que eu vou querer fazer é passar um padding para esse header. Então, um padding de 15 pixels em cima e embaixo e 16 pixels nas laterais direita e esquerda. Esse 16 pixels nas laterais direita e esquerda é para isso daqui, ó. Se eu abro o inspecionar elementos e vou diminuindo o tamanho da nossa tela, eu posso ver, ó, que quando chega numa largura menor do que 1120, que foi o que a gente deu para ele, a gente tem esse espaçamento, esse padding de 16 pixels aqui na esquerda e na direita, para não deixar com que os elementos fiquem colados aqui nas bordas direita e esquerda. Então é para isso que eu passo esse padding de 16 pixels aqui na direita e na esquerda. Então bora continuar. O próximo elemento que a gente vai estilizar é esse nosso menu de navegação, esse elemento nav, que tem essa classe Header Navigation Container. Lembrando que dentro dela a gente tem o elemento UL e o elemento Button. Então o que eu vou querer fazer é que esse nosso elemento UL e esse Button fiquem na mesma linha e colocar um espaçamento entre eles, né, que é esse espaçamento aqui, ó. Então, para fazer isso, vamos pegar esta classe aqui no nosso CSS. É só passar um display flex e um gap, que é o espaçamento que eles vão ter de 25 pixels. A gente pode ver que eles já ficaram na mesma linha, com um espaçamento de 25 pixels entre eles. O próximo elemento que a gente pode pegar para estilizar é esse nosso elemento UL de fato, que a gente deu a classe para ele Header Navigation. Então eu pego essa classe aqui, o que a gente vai querer fazer é colocar os links todos na mesma linha também. Então para isso a gente passa novamente um display flex com um align items center para garantir que eles fiquem alinhados. E também vou passar um espaçamento entre eles de 15 pixels com um gap. Agora a gente já pode ver que eles ficaram bem mais bonitos, né? E o nosso header já está tomando uma cara legal aqui. O próximo elemento que a gente pode estilizar são esses nossos elementos li. Então, eu vou pegar esses elementos li, eles estão dentro dessa classe Header Navigation, vou pegá-los dessa maneira. E o que eu quero, primeiro, esses elementos li, eles têm uma fonte diferente, que é aquela nossa fonte Inter, que a gente baixou também. Então aqui eu coloco um font family Inter, e se não for possível pegar ela, eu quero que seja colocada uma fonte sem serifa. E além disso, agora sim a gente vai transformar esses textos todos em letras maiúsculas. Para isso é só passar aqui um text transform com o valor de uppercase, que a gente pode ver que os nossos elementos li, aqui os nossos links, já estão todos com a letra maiúscula. E também a gente pode notar no nosso template original que esse primeiro produtos é como se a gente estivesse dentro dessa página, né? Porque esse texto aqui, ó, ele tem um font weight de 600, enquanto os demais links aqui têm um font weight aqui de 400. Então, quando eu estou dentro da página aqui selecionada, como por exemplo aqui é o caso de produtos, eu vou deixar esse texto com um font weight maior, para ele ficar um pouquinho mais destacado aqui para a gente. Então, para fazer isso, eu vou adicionar aqui nesse nosso primeiro li de produtos, que é como se fosse a página que a gente tivesse atualmente ali no nosso projeto, uma classe de active.
para eu saber qual que é a página atual que a gente está. E agora eu posso estilizar essa classe Active. Então eu vou pegar aqui o meu elemento LI que tiver essa classe Active. Eu vou querer que ele tenha um font weight de 600. Se eu salvo isso e volto, eu posso ver que tem ele tem um leve destaque agora para a gente, né, que é como se fosse a página que a gente está atualmente. E uma outra coisa que eu vou colocar é esses nossos elementos âncora que estão dentro dos nossos LI, eles têm esse padding aqui, ó, de 10 pixels em todas as laterais dele. Então, para colocar isso, eu vou pegar todos os elementos âncora que a gente tem que estão dentro do nosso LI e vou simplesmente adicionar um padding de 10 pixels aqui para eles dessa maneira. E além disso, só falta para a gente estilizar esse botão de Purchase Button para ele ficar desse jeito aqui, né? E ele também, lembrando que ele tem esse estilo aqui de quando a gente dá o hover, passa o mouse em cima dele, ele muda para essa cor mais em vermelho alaranjado. Então, para estilizar esse botão, se a gente lembra, a gente deu essa classe Purchase Button para ele. Então, eu vou pegá-la aqui e o que eu quero que esse botão tenha é o seguinte. Primeiro, ele vai ter uma fonte de 500 de peso, do tamanho 12 pixels e vai ser da família Inter. E caso essa fonte não seja carregada, eu quero que seja aplicada uma fonte sem serifa. Além disso, eu vou transformar o escrito dele todo em maiúsculo, né, com text transform uppercase. O background color dele vai ser transparent. Além disso, a cor dele vai ser naquela nossa variável white, né, na cor branca. Ele vai ter um padding de 16 pixels em cima e embaixo, e 32 na direita e na esquerda. Além disso, ele tem uma borda de 2 pixels sólida e na cor branca também. Esse nosso botão também tem um border radius de 50 pixels. Se eu salvo isso daqui, posso ver que o nosso botão já está praticamente pronto aqui pra gente, né? Igualzinho aqui o nosso template original. A única coisa que a gente tem que fazer é esse efeito de hover, de quando passar o mouse em cima dele, a cor de fundo dele troca para ser esse vermelho aqui. Então bora fazer esse efeitinho de hover. Vou pegar esse nosso botão, aplicar esse efeito de hover, e quando eu passar o mouse em cima dele, primeiro eu quero que a cor de fundo dele seja alterada para aquela nossa variável red, e também eu vou alterar a cor da borda que ele tem, um border color, que também vai ser nesta cor red. Se eu salvo isso daqui e volto, posso ver que agora ao passar o mouse em cima do botão, ele já troca para essa cor em vermelho. E um detalhezinho que a gente pode colocar é uma transição para este efeito ficar um pouco mais suave. Então para isso, aqui na nossa Purchase Button eu vou colocar uma Transition para acontecer no Background Color, com uma duração de 0,2 segundos, e também para acontecer nesse nosso efeito, para trocar a Border Color, que também vai ter 0,2 segundos. Opa, 0,2 segundos. Se eu salvo e volto agora, ao passar o mouse em cima aqui, né, ao dar esse hover, esta transição já acontece em 0,2 segundos, deixando esse efeito um pouco mais suave. Bom, então agora o nosso header já está prontinho, né, tá igualzinho o nosso layout original aqui, ficou bem bonitão. E a próxima parte que a gente pode fazer é colocar o HTML desta parte principal aqui do nosso site, que são essas informações aqui da Pepsi, até esse botão, e essas duas imagens aqui da Pepsi. Então, bora fazer isso aqui no nosso HTML. Depois do nosso header aqui, eu vou adicionar um elemento main, que vai ficar por volta de tudo. E aqui dentro, a gente vai ter primeiro essa parte mais à esquerda, que eu vou colocar dentro de uma section, e depois a parte mais à direita, que eu vou colocar dentro de uma div. Então, vamos começar fazendo essa parte mais à esquerda. Eu vou criar uma section aqui. Eu vou dar uma classe para ela chamada main_section. E aqui dentro, o que a gente vai ter? Primeiro nós temos esse título aqui, que é como se fosse o texto principal da página, que é esse Pepsi Classic. Então aqui eu vou colocar dentro de um elemento H1 esse texto Pepsi Classic. Também vou colocar uma classe nesse elemento chamada main_title. Depois desse título a gente tem essa parte aqui, que é como se fosse uma descrição. Então essa descrição a gente pode colocar dentro de um elemento P, só vou colar aqui e quebrar a linha para ficar um pouco mais legível dessa maneira. E esse elemento P vai ter uma classe que eu chamei de main_description, beleza? Depois deste elemento P, o que a gente tem
esta parte aqui, que a gente tem o texto informação nutricional, com essas informações aqui dessa maneira, e depois uma breve descrição também aqui embaixo. Então eu vou colocar essas três partes aqui dentro de uma div. Então eu vou criar uma div aqui, que eu dei uma classe chamada nutritional-container. E aqui dentro dessa div, primeiro a gente tem esse texto informação nutricional. Então esse texto eu vou colocar dentro de um elemento H3. Vou escrever aqui informação nutricional. E para esse H3 eu vou dar uma classe chamada nutritional-title. Aqui o inglês deu uma pegada. Aí depois a gente tem essa parte aqui como se fosse essa mini tabela aqui, né, com essas informações. Essas informações eu vou colocar como se fosse uma lista também dentro de um elemento UL, em que cada quadradinho desse vai ser um elemento LI da lista. Então para isso eu vou criar aqui um elemento UL, que eu dei uma classe chamada nutritional-items-container, e aqui dentro a gente vai ter os nossos elementos LI. Então, nosso primeiro elemento LI, que é esse primeiro quadrado, ele tem essa parte de cima, que é esse azul um pouquinho mais escuro, e a parte de baixo com esse azul um pouquinho mais claro. Então, para isso, essa parte de cima eu vou colocar numa div, e a parte de baixo no footer. Então, aqui eu coloco uma div, e depois eu vou ter um footer. Aqui dentro dessa div, a gente tem esse texto xarope, e esse texto aqui embaixo, 1,5 litros. Esse xarope eu vou colocar num span. Então, aqui eu coloco um span com o texto xarope. E depois esse 1,5 litros, como ele é mais destacado aqui, eu vou colocar dentro de um elemento strong. Então aqui eu crio um strong, coloco dentro dele o texto de 1,5 litros. E agora essa parte de baixo aqui do nosso footer, a gente tem apenas esse texto de 1,5 litros. Esse texto aqui eu vou colocar dentro de um span, dessa maneira aqui, 1,5 litros. E essa mesma estrutura vai se repetir, né? Então a gente tem mais 1, 2, 3, 4 elementos aqui. Então eu vou copiar isso daqui e colar ele mais 4 vezes, beleza? E só vamos trocar os textos que eles têm agora. Então esse segundo aqui é o texto cafeína. Aqui a gente vai ter 10 gramas, então eu coloco aqui, e aqui embaixo é 1,5 litros mesmo. Aí o terceiro é esse ácido cítrico. Aqui a gente tem 0,08 litros, aqui embaixo é 1,5 mesmo. Aí a gente tem esse sabor natural com 200 gramas. E o último é o frutose, que também vai ter 200 gramas, beleza? Fechou? Então a gente acabou essa parte aqui dessa nossa mini tabelinha, né? E agora aqui embaixo a gente tem como se fosse essa descrição também. Então, aqui quando a gente fechou essa nossa lista, antes de fechar essa div, né, lembrando que a gente tem essa div que fica por volta desse título, dessa nossa lista e dessa descrição. Então, aqui dentro dessa div ainda, mas depois de fechar a nossa lista UL, eu vou colocar um elemento P, que eu dei uma classe chamada nutritional detail. E aqui dentro deste elemento P, eu vou copiar esse texto aqui, colar ele aqui dentro. Só vou dar um espaço aqui para ficar mais legal. Fechou. A gente fez essa parte aqui. Dessa parte principal, só falta a gente colocar esse nosso botão comprar agora, que está ficando aqui embaixo. Então, esse botão aqui, ele vai ficar por volta dessa nossa div, né, por fora, na verdade, dessa nossa div, mas antes de fechar essa nossa section, né? Então ele fica dentro dessa seção ainda. Então aqui eu vou criar um botão que eu dei o texto dele a comprar agora. A classe dele, como ele tem uma estilização igualzinha a esse nosso botão aqui em cima, eu vou colocar a mesma classe neles, que é aquela purchase button, tá? Mas além disso, eu vou ter que colocar outra classe nesse botão, porque eu vou querer dar uma margem top nele dessa maneira. Então eu vou colocar uma margem que só ele vai ter, que eu chamei de nutritional purchase button. Fechou? Fechou. Então eu salvo isso daqui.
Se a gente volta no nosso projeto, essa nossa parte mais à esquerda principal, né, que é essa nossa section mais à esquerda aqui, já está toda aqui. É claro que está bem feia ainda, mas antes de estilizar ela, vamos já colocar essa parte mais à direita aqui da nossa seção principal, que são essas imagens das latinhas. Então, vamos voltar aqui em cima. Se a gente lembra bem, a gente tem o main, esse elemento section, que é essa parte mais à esquerda, e para colocar essa parte à direita aqui, eu vou colocar ao lado desse section uma div, que eu dei uma classe chamada Pepsi Images Container. E aqui dentro dessa div, o que a gente vai ter? Né? A gente vai ter 3 imagens, que são a imagem da latinha pequena, que é essa, a imagem da latinha grande, que é essa, e também essa imagem aqui dessa mini sombra que aparece aqui embaixo, que eu vou colocar como uma imagem também. Então, primeiro a gente tem que pegar essas 3 imagens, né, baixá-las e colocar no nosso projeto. Então eu vou começar baixando a imagem dessa nossa latinha menor aqui. Para fazer isso eu seleciono ela, eu venho aqui em Design, tem que achar Export aqui, no formato PNG, e eu clico aqui Export, né? Daí eu posso clicar, segurar, voltar aqui para o VS Code e soltar essa nossa imagem. Só vou trocar o nome dela aqui, dando um rename, ou eu posso clicar e um F2 para renomear o nome deste arquivo. Vou colocar o nome chamado Little Can, como se fosse a nossa lata pequena. Vou fazer a mesma coisa para a lata grande, então eu seleciono ela, venho aqui em Export, PNG, clico para baixar, arrasto aqui para dentro, vou trocar o nome dela para largecan.png e por último vamos pegar essa imagem da nossa sombra, então eu seleciono ela, venho Export, PNG, Export Rectangle 3, seguro e arrasto aqui para dentro e vou trocar o nome deste arquivo para shadow.png. Beleza, então a gente já tem as 3 imagens que a gente vai utilizar aqui. E primeiro, a primeira imagem que eu vou colocar é dessa latinha pequena. Então para isso eu coloco aqui um elemento img, o source dela eu vou entrar dentro da nossa pasta assets e pegar o nosso arquivo little-can.png. Aqui no Alt eu posso até deixar vazio esse Alt, não precisa colocar nada. E vou colocar uma classe nessa nossa imagem chamada LittleCan dessa maneira. Aí eu vou só copiar e colar. Aqui eu vou colocar a nossa latinha grande, então aqui eu troco para large-can. E essa classe eu vou colocar uma classe chamada large-can. E posso copiar e colar para colocar agora a nossa shadow, né, essa nossa sombrinha. Então aqui eu coloco o nosso arquivo shadow.png e a classe que eu vou colocar aqui é um can-shadow dessa maneira. Se a gente salva e volta, a gente pode ver, agora a gente já tem todos os elementos HTML que a gente precisa para essa parte principal do nosso site, só falta estilizar tudo isso daqui, que é o que a gente vai fazer agora. Então vamos transformar tudo isso daqui desse jeito aqui para ficar bem mais bonitão para a gente. Então bora começar a estilizar o nosso CSS. Vamos pegar primeiro esse nosso elemento main. Então, eu vou pegar esse elemento aqui no CSS. E o que eu quero que esse nosso elemento main tenha? Primeiro, eu quero que ele ocupe um width de 100% do espaço disponível para ele. Passando novamente aquele max width de 1120 pixels. Vou passar aqui um margem de 72 pixels no top, para dar esse espaçamento entre essa parte principal e o nosso header. Um valor de auto na direita e na esquerda para centralizar esse main ao centro da nossa tela e 0 de margem embaixo. E além disso eu vou passar aquele padding 0 em cima e embaixo e 16 pixels na direita e na esquerda para o conteúdo não ficar colado nas bordas da direita e da esquerda. E além disso, nesse nosso elemento main, eu quero que essa section fique à esquerda dele e essa div com as imagens à direita. Então para isso eu posso colocar aqui um display do tipo flex. Se a gente salva isso daqui e volta, a gente já pode ver, né, que esse nosso main está ocupando os 1120 pixels que a gente deu para ele. E também que aqui a gente já tem a parte mais à esquerda dele e a parte à direita dele. Então bora continuar a estilização. Agora a gente vai para essa nossa seção que fica à esquerda. Então eu pego ela aqui com um main section. Essa seção eu quero que ela tenha um max width de 645 pixels.
que essa seção à esquerda vai ter essa largura máxima aqui de 645 pixels. E além disso, a gente pode ver que essa nossa seção não está na mesma, como se fosse aqui na mesma coluna do nosso logotipo da Pepsi. Ela está um pouquinho jogada para a direita, ó. Aqui ela está na mesma coluna, né? Então a gente vai jogar um pouco ela para a direita para dar esse espaçamento aqui para ela. Então para isso eu posso colocar um padding left de 40 pixels. Se eu salvo, eu já posso ver, né, que ela já vem um pouco aqui à esquerda para a gente. Então, dando continuidade, vamos pegar primeiro esse nosso elemento H1, que é o main title. O que eu quero que esse título tenha é um font weight de 500 com um font size de 40 pixels, né, e é só isso, para aumentar um pouco aqui o tamanho dele. Além disso, eu vou estilizar essa nossa descrição, que é essa parte aqui. A gente deu essa classe main description para ela. Então, bora pegar ela aqui. O que ela vai ter é um margin top de 18 pixels e um font weight de 300. Opa, aqui é um margin top. Fechou? A próxima parte que a gente vai estilizar é essa nossa div com a classe Nutritional Container. Então, eu pego ela aqui. Se a gente lembra bem, essa é essa parte aqui que a gente tem esse título, essa é a nossa lista e essa descrição aqui embaixo. Então, para essa div, eu quero, primeiro, que ela tenha um margin top de 47 pixels. Além disso, eu vou colocar nela um display flex com flex direction column. E também vou colocar um gap de 12 pixels, que é esse espaçamento aqui que a gente tem entre essa lista e esse título, e entre a lista e essa parte mais embaixo. Então, bora estilizar primeiro esse nosso título H3 Nutritional Title, que tem essa classe Nutritional Title. Para esse título aqui, eu quero que ele tenha um font weight de 500 com um text transform e o valor de uppercase, para ele ficar com a letra maiúscula. E depois a gente já pode partir para estilizar essa nossa lista aqui no Nutritional Items Container. Então eu vou pegar ela aqui. Primeiro, o que a gente quer que ela tenha, né? Eu quero que os elementos dessa lista fiquem um ao lado do outro, né? Que são essas caixinhas aqui. Então para isso a gente passa um display flex e também vamos passar um espaçamento entre essas caixinhas com um gap de 15 pixels. A gente já pode ver, ó, que eles ficaram aqui um ao lado do outro. A gente pode partir agora para estilizar cada uma dessas caixinhas, que, se a gente lembra bem, é cada um desses elementos LI. Então, para isso, eu vou pegar cada um desses elementos LI dessa maneira, e eles vão ter um width, né, uma largura de 117 pixels. Além disso, vamos já estilizar essa primeira div aqui, que é esta caixinha com a cor em azul mais escuro que fica aqui em cima. Então, nessa caixinha, o que a gente vai fazer é o seguinte. Primeiro eu vou pegar ela, vou pegar aqui essa primeira div que fica dentro da nossa LI, e eu quero que ela tenha um padding de 20 pixels em cima e embaixo, e 0 na direita e na esquerda. E além disso, essa caixa vai ter uma cor de fundo com aquela nossa cor blue-medium, aqui dessa maneira. Se a gente salva isso daqui, já vai dar para ver um pouco dessa nossa caixa aqui. O que a gente vai fazer agora é fazer com que, por exemplo, esse xarope fique na linha de cima e 1,5 litros na linha de baixo, né, para eles ficarem dessa maneira aqui. Então, para isso, a gente passa um display flex com flex direction column, um align items center para centralizar eles ao centro ali dessa nossa caixinha, e um gap de 12 pixels para colocar esse espaçamento aqui, ó, entre o xarope e 1,5 litros. Se a gente volta, já dá para ver essa caixinha muito mais visível aqui para a gente. Então vamos estilizar. Aqui dentro dessa nossa caixinha a gente tem esse elemento strong, né? Então vamos pegar ele e colocar um estilo nele. Então para isso eu pego aqui dentro da nossa div aquele nosso elemento strong, e o que eu quero que ele tenha é um font weight de 600 com um font size de 24 pixels, beleza? A nossa caixinha de cima já está pronta. Vamos fazer essa caixinha de baixo aqui, que é esse azul um pouco mais claro.
que a gente deu esse footer, né? Ela está dentro desse footer aqui. Então, bora pegar esse footer aqui dentro do nosso elemento LI. Eu vou pegar o nosso elemento footer. Aqui eu quero que essa caixinha de baixo tenha 10 pixels de padding em cima e embaixo e 0 na direita e na esquerda. Também quero que ela tenha uma cor de fundo com aquela cor blue-light, assim, dessa maneira. Também vou colocar um display flex nela e um justify content center para centralizar aqui o texto que ela tem. Beleza, a gente já pode ver que as nossas caixinhas já estão prontas, né, igualzinho ao nosso layout aqui. Só falta utilizar aqui essa parte de baixo, que é essa descrição, que a gente deu para ela esta classe aqui chamada Nutritional Details. Então eu vou pegá-la aqui e para essa descrição, o que eu quero passar para ela é o seguinte. Quero que ela tenha um font weight de 300 com font size de 14 pixels e também uma largura máxima de 375 pixels, para que ela fique quebrada aqui desse jeito, né, para que ela não ocupe a largura inteira que ela tem disponível. Fechou, e a última parte que falta utilizar aqui dessa nossa section mais à esquerda é esse botão de comprar agora, que na verdade ele já está estilizado, porque ele pegou a estilização que a gente passou para esse aqui em cima. Eu só vou colocar uma margem top nele. Então para isso, eu vou pegar essa classe que a gente deu apenas para ele, que é a Nutritional Purchase Button, e vou passar para ele um margem top de 63 pixels, e agora sim a nossa seção mais à esquerda já está igualzinho ao nosso template original, e bora partir para estilizar essa div que tem essas nossas imagens aqui mais à direita. Então essa nossa div é essa daqui, que a gente deu uma classe Pepsi Images Container. Então eu vou pegar ela aqui, a primeira coisa que eu vou passar para ela é um flex 1, né? Por quê? Porque, só deixa eu voltar aqui em cima, na nossa main a gente deu um display flex e colocamos uma largura máxima, né? Um max width nessa nossa section. Então se eu passo um flex 1 para essa div, eu estou falando que eu quero que ela ocupe o máximo da largura disponível para ela, né? O máximo da largura que sobrou aqui para ela ocupar, beleza? E além disso, eu vou colocar aqui um Position Relative, porque a gente vai posicionar essas nossas imagens com um Position Absolute. Então vamos começar posicionando primeiro essa nossa latinha menor, que a gente deu a classe Little Can para ela. Então eu pego essa classe aqui. Primeiro eu quero que essa latinha tenha um Position Absolute, e é claro que esse absoluto vai ser em relação a essa div que a gente passou um Position Relative aqui. E eu quero que essa latinha pequena fique no bottom 0 dessa nossa div e no right de 202 pixels, tá? A gente já vai entender por que desses 202. Se eu salvo, a gente pode ver que está bem estranho ainda, mas a gente vai melhorar isso. Então, bora estilizar essa nossa latinha maior, que é a Large Can. Ela também vai ter um Position Absolute. Ela vai ter um bottom 0 e um right 0, beleza? E vamos utilizar agora essa nossa sombra, que a gente deu esta classe Can Shadow. Então eu vou pegar essa classe aqui, ela também vai ter um Position Absolute, um right 0, um top de 86%. Se eu salvo isso, já posso ver que ficou bem melhor aqui pra gente, né? Outra coisa que eu vou fazer é que essa nossa shadow aqui, essa nossa sombra, ela tá por cima das nossas latinhas. Então eu vou colocar ela por trás das nossas latinhas, né? Para ficar dessa maneira aqui. Para fazer isso, é só colocar aqui nela um Z-index com um valor de -1, que ela já vai para trás aqui das nossas latinhas. E por que que eu coloquei aqui um right de 202 pixels, né? Se eu tiro esse right aqui, posso ver que a nossa latinha fica aqui. Então eu vou meio que no olho mesmo para posicionar ela para ficar dessa maneira aqui, ó. Então para isso eu vou colocando aqui, por exemplo, se eu colocar um right de 0, ela vai ficar bem atrás da nossa lata maior. Então eu vou aumentando esse right, por exemplo, 100 pixels, ela ainda ficou muito atrás. Então eu coloco aqui 200 pixels,
Opa, já ficou um pouco melhor. E aqui eu deixo um 202 pixels, né, para ficar no espaço perfeito aqui pra gente. E a mesma coisa com esse top de 86%, né? A gente vai fazendo meio que no olho para que essa nossa sombra fique exatamente onde a gente quer que ela fique. Cara, e fechou, né? A gente já fez o header e aqui a parte principal ficou bem fiel mesmo ao nosso layout original. E ficou muito massa essas duas latinhas aqui, bem ao lado como se fosse essa nossa tabelinha aqui. Ficou bem da hora mesmo esse layout. Só falta para a gente colocar alguns detalhes, né, que esse layout tem a mais. Então, primeiro, vamos colocar esse detalhe aqui na direita embaixo, ó, que é essa caixinha aqui embaixo. Então, para fazer isso, vamos fazer primeiro o HTML dessa parte. Como isso daqui a gente vai colocar um position fixed nessa caixinha aqui, tanto faz o lugar que a gente coloque essa caixinha aqui no nosso HTML. Eu vou colocar ele aqui do lado da nossa main mesmo, né, dentro do nosso body. Então eu vou criar aqui uma div, que é a div que vai ficar por volta de tudo aqui dessa nossa caixinha. Vou dar uma classe para ela chamada info right bottom container, como se fosse a informação que a gente tem na direita e embaixo. E aí aqui o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma div, que é essa div com a cor mais escura, e dentro da div vamos colocar essas informações aqui. Então primeiro eu coloco uma div, a primeira informação, que é esse 330 ml, vou colocar dentro de um elemento strong, dessa maneira. Aí depois desse strong a gente tem esse texto pequenininho aqui, ó, lata grande. Então vou colocar esse texto pequenininho no elemento small. E depois a gente tem esse texto, a queridinha do momento, que eu vou colocar dentro de um elemento spam aqui dessa maneira. Só vou quebrar aqui para ficar melhor de entender. Beleza, assim. Se a gente volta no nosso layout, né, essa nossa caixinha está aqui, então vamos estilizar ela para ela ficar aqui embaixo na direita. Primeira coisa, vamos pegar essa div com essa classe InfoWrite Bottom Container, aqui colocando um ponto, né? O que a gente quer fazer? Bom, essa caixinha vai ficar fixa aqui sempre embaixo na direita. Então, para isso, eu vou passar para ela um position fixed com um bottom 0 e um right 0 aqui dessa maneira. Vou colocar nela um max width de 110 pixels. E também, como a gente tem como se fosse duas cores aqui, né? Essa cor mais clara aqui embaixo, e a gente já tem uma div para colocar essa cor mais escura aqui, então eu vou colocar essa cor mais clara em tudo dessa nossa caixa, e depois eu vou sobrepor essa cor com essa cor mais escura aqui na nossa div. Então por isso aqui eu coloco um background color com a var, aquele nosso blue light, e aqui também eu vou colocar um padding bottom de 10 pixels, que é o tamanho que a gente tem nessa caixinha mais embaixo aqui. Então, se eu salvo isso, eu posso ver que a gente já tem a caixinha aqui mais à direita, embaixo pra gente, né? É claro que ela está com essa cor mais clara em tudo, mas agora a gente vai colocar a cor mais escura dentro desta primeira div aqui que a gente tem. Então, vamos pegar aquela primeira div ali, eu pego dentro desta nossa classe a div que a gente tem lá. Primeiro, eu quero que essa div, cada um desses elementos fique em um em cada linha. Então, para isso, a gente pode colocar um display flex com flex direction column. Além disso, vamos colocar um align items flex start, para os elementos ficarem posicionados mais à esquerda. E vamos colocar um padding nessa caixa de 19 pixels em cima e embaixo e 12 nas laterais direita e esquerda. E, além disso, vamos colocar aquela cor mais escura, né, com aquele nosso blue traço, é o blue medium que a gente vai usar aqui, medium, fechou. Se eu salvo e volto, posso ver que a gente já tem a nossa caixinha com a cor mais escura aqui em cima e essa corzinha mais clara embaixo. E só vamos mudar um pouco esses nossos textos, né, que eles estão muito grandes aqui pra gente. Então, primeiro esse texto 330 ml, a gente colocou dentro deste elemento strong. Então, vamos pegar esse strong aqui. Eu pego dentro da nossa div o nosso elemento strong. Ele vai ter um font weight de 500 e também um font size de 23 pixels.
Depois vamos pegar esse texto pequeno aqui, que é o lata grande. Ele está dentro da nossa div e é o nosso elemento small. Esse texto aqui vai ter uma margem de 2 pixels em cima, 0 na direita e na esquerda e 10 pixels embaixo. Além disso, esse texto vai ter um font size de 12 pixels e um font weight 300. Tá? Ele já ficou menor aqui pra gente. E por último, vamos estilizar esse texto a queridinha do momento. Esse texto está dentro do nosso elemento spam. Ele vai ter um font size de 12 pixels com um font weight de 300 e também o text transform com o valor uppercase. E agora sim, a gente já tem essa latinha, essa caixinha pronta aqui pra gente na direita embaixo. Um outro detalhe que falta a gente adicionar é esses ícones aqui das redes sociais que ficam aqui à esquerda da nossa landing page. Esses itens, novamente, a gente vai posicioná-los com position fixed. Então, a gente pode colocar eles aonde a gente quiser aqui no nosso HTML. Eu vou colocar também aqui dentro do body, né? Aqui no final pode ser. Eu vou criar um menu de navegação, porque aqui a gente vai ter como se fosse links, que quando o usuário clicar, ele vai entrar nessa rede social que ele clicou. Esse nosso menu de navegação, eu vou dar para ele uma classe chamada Social Medias Container. Dentro dele eu vou ter uma UL, né? E cada elemento dessa lista aqui vai ser um ícone que a gente tem aqui. Então, para baixar esses ícones, a gente pode ir baixando um por um aqui. Por exemplo, eu vou pegar esse primeiro ícone, que é o do Twitter. Ele está selecionado aqui na esquerda. Eu clico com o botão direito, venho em Copy as SVG. Aí aqui dentro da minha pasta Assets, posso criar um novo arquivo chamado twitter-logo.svg e colo o que eu tinha copiado aqui dentro, beleza? Vou fazer a mesma coisa para esse do LinkedIn. Então, copy as SVG. Aqui eu vou criar um novo arquivo chamado linkedin-logo.svg e colo ele aqui. Aí depois esse do Facebook, copy as SVG. Vamos criar um novo arquivo aqui, facebook.svg. Cola ele aqui. E por último, o do Instagram, copy as SVG. Cria um novo arquivo aqui, instagram.svg e cola ele aqui. Beleza? A gente já tem todos os ícones das redes sociais aqui no nosso projeto. Então aqui dentro do nosso elemento LI, primeiro eu vou colocar um elemento âncora, né, para quando o usuário clicar nesse ícone, ele seja redirecionado para o link dessa rede social. E aqui dentro do âncora vamos colocar esse nosso primeiro ícone, que é o do Twitter. Então dentro desse elemento IMG, eu vou entrar na nossa pasta Assets e pegar o nosso twitter.svg, assim, dessa maneira. Nesse alt eu posso colocar, por exemplo, o logotipo Twitter, fechou? E vamos copiar essa mesma estrutura para os nossos outros 3 ícones das redes sociais. Então, aqui em segundo a gente tem o do LinkedIn, então aqui vai ser linkedin.svg, e aqui eu vou escrever logotipo LinkedIn. Aí depois a gente tem o do Facebook, então aqui eu vou pegar e escrever Facebook, aqui logotipo Facebook, e por último o do Instagram. Então aqui eu vou pegar o nosso instagram.svg e escrever aqui logotipo Instagram. Se eu salvo isso e volto no nosso projeto, a gente já pode ver os nossos logotipos aparecendo aqui. Teve um pequeno erro aqui neles, vamos ver por quê. Acho que a gente escreveu errado alguma coisa. Então aqui eu estou pegando, é o twitter-logo.svg, né? Aqui eu vou colocar linkedin-logo, vou colocar esse logo em todos. Então, traço-logo, e vou trocar aqui, por exemplo, o Facebook, faltou esse traço-logo aqui para ele, Instagram, traço-logo, LinkedIn já tem e o Twitter já tem. Agora sim, se eu salvo, os 4 ícones estão aqui. Se você quisesse colocar um link para quando o usuário clicar em algum deles, ele seja redirecionado, é só colocar um link nesse elemento href aqui. Tá? Eu não vou colocar, mas é só você colocar aqui que o usuário já seria redirecionado automaticamente. E bora estilizar tudo isso, né, para eles ficarem aqui na esquerda dessa maneira que a gente quer.
Então primeiro eu vou pegar esse nosso elemento nave, que tem a classe Social Media Container. Como eu falei, ele vai ter um Position Fixed, para ficar fixo ali na nossa tela, um Left de 24 pixels, e vou posicionar ele num top 50%. E se eu salvo isso daqui, a gente já pode ver, né, que eles estão posicionados aqui à esquerda da nossa tela, com um espaço de 24 pixels dessa borda à esquerda. Mas esse top 50% não está deixando eles centralizados aqui na vertical, né? A gente pode ver que eles estão posicionados um pouco mais abaixo do que o centro que eu queria. Isso porque quando a gente coloca um top 50% dessa maneira, a gente tem que colocar um hackzinho para que esse elemento realmente fique posicionado a 50% do top da nossa página. Então aqui a gente coloca um transform com o valor de translate e aqui menos 50%. E aqui, como eu quero que esse translate seja aplicado apenas no nosso eixo Y, que é o vertical, eu coloco aqui um translate Y dessa maneira. Se eu salvo isso agora, posso ver que agora sim esses nossos ícones estão realmente a 50% aqui do top da nossa página. E só falta dar um espaçamento aqui entre eles. Então, para isso eu vou pegar esse elemento UL que a gente tem dentro dessa classe. Então, eu pego essa classe e o nosso elemento UL, só faltou um ponto aqui no começo. O que eu quero é um display flex com flex direction column, porque cada ícone da rede social fica em uma linha. Aí eu quero que eles fiquem alinhados, né, um Align Items Center, e vou dar um espaçamento entre eles de 35 pixels com esse gap. Agora sim a gente já pode ver que nós temos os ícones das nossas redes sociais posicionados aqui à esquerda para a gente. E o último detalhe que falta a gente colocar aqui nessa nossa landing page é este efeito mais em branco aqui, como parece uma nuvem aqui à direita em cima, né, para deixar um pouco mais branca essa parte aqui da nossa tela. Para fazer isso, a gente pode simplesmente, aqui no nosso HTML, em qualquer lugar também, pode ser aqui antes de fechar o nosso body, eu vou criar uma div, eu vou dar uma classe para a gente conseguir estilizá-la, chamada background-blur, beleza? Eu vou salvar isso daqui e eu venho aqui no nosso CSS e a gente consegue aplicar nessa div esse efeito aqui como se fosse uma nuvem. Então, para isso, primeiro eu vou falar que a cor de fundo dessa minha div vai ser branca com aquela nossa variável white. Eu vou colocar uma width nela de 370 pixels e um height de 370 pixels também. Aqui é pixels. Se eu salvo isso daqui, é claro que a gente vai ter uma div aqui branca, né, de 370 pixels. Então, essa div aqui vai ter uma position fixed para ficar aqui na direita em cima. Então, para isso, a gente passa para ela um position fixed com um top 0 e um right 0. Se a gente salva, agora ela já aparece aqui para a gente, aqui em cima. E para colocar esse efeito como se fosse uma nuvem, a gente pode aplicar nela um filter com esse valor aqui de blur. E aqui nesse blur a gente pode passar um valor em pixels, como por exemplo 250 pixels. Se eu salvo isso, eu posso ver que já dá esse efeito como se fosse uma nuvem acontecendo aqui pra gente. E um último detalhe é, a gente pode ver que aqui essa nuvem fica por trás dessas nossas latinhas. E aqui ela está acima, né? Ela está na frente das nossas latinhas. Então ela está fazendo com que as latinhas fiquem brancas também. Então, para jogar esse efeito para trás das nossas latinhas, a gente pode colocar aqui nela um z-index-1, e se eu salvo, agora sim, a gente já tem esse efeito de blur pronto aqui pra gente. Bom, fechou, essa nossa landing page já está prontinha, tá igualzinho o nosso template original. Ela ficou muito maneira. Só tem uma coisinha que eu quero comentar, que é, ela tá de boa aqui, né? O tamanho dos nossos elementos está certinho aqui na nossa página. Mas se eu inspeciono a nossa página e coloco aqui para a nossa landing page aparecer para alguma tela maior, então se aqui eu troco para 50% e aumento tudo aqui, ó, então agora eu tenho uma tela bem grande, né, que é uma tela de 1961 pixels, posso ver que a nossa landing page ficou meio estranha, porque o conteúdo principal dela, ele está meio que jogado para cima
E o certo seria ele ficar ao centro da tela, para não ficar todo esse espaço vazio aqui na tela do usuário que tem essa tela com uma largura maior. Então, para a gente posicionar esse conteúdo principal aqui bem ao centro da página do usuário, independente do tamanho da tela que ele acessar esse nosso site, a gente pode fazer o seguinte. Primeiro, a gente pode pegar o nosso body. Então, eu vou vir aqui no HTML para a gente entender melhor. Dentro do nosso body, tirando essa div, essa navbar e essa outra div que a gente acabou de criar, que tem positions fixed, dentro do nosso body a gente tem o header e o main, né? Então, é por isso que os nossos elementos aqui do header e do main estão mais em cima da nossa tela, porque a nossa tela não tem um scroll para baixo, né? Essa nossa landing page não é tão grande assim em altura. Então, nossos elementos ficam posicionados aqui em cima do nosso body. Então, para posicionar esses dois elementos, principalmente esse elemento main, ao centro do nosso body, a gente pode pegar a estilização do nosso body aqui no CSS, pode passar para ele um display flex com flex direction column, para que o header continue na linha de cima e o main continue na linha de baixo. E para colocá-los ao centro da tela do usuário, a gente pode aplicar um justify content com o valor de center dessa maneira. Se eu salvo isso daqui agora e volto, posso ver que beleza, o nosso body ficou bem ao centro aqui da nossa tela. Mas eu não quero que o header também fique ao centro, né? Eu quero que o header fique sempre aqui em cima, porque não faz sentido o header ficar aqui ao centro da minha tela também. Então, para isso, para garantir que o header fique sempre em cima aqui da minha tela, o que a gente pode fazer é colocá-lo com um position fixed, para ele ficar bem sempre fixo aqui ao centro da nossa tela. Então, para isso, eu vou no nosso header, que a gente deu essa classe main header container para ele. Vamos achar ela aqui, ó, ela está aqui. Eu vou falar que eu quero que o meu header tenha uma posição fixa e que ele fique posicionado a um left 0, um top 0 e um right 0, para ele ficar posicionado sempre ali em cima da nossa tela. E agora, se eu salvo isso daqui, eu posso ver que agora sim o nosso header fica aqui em cima e o nosso conteúdo principal fica ao centro da nossa página. Então fica bem melhor para os usuários que têm telas grandes, o nosso site não fica estranho, todo jogado para cima. E mesmo que aqui eu diminua o tamanho da nossa tela, como por exemplo para uma tela de 1307 de largura, o nosso layout ainda fica perfeito, né? Porque a nossa parte principal fica aqui ao centro e o nosso header fica sempre posicionado aqui em cima da tela. Então esse é um hackzinho que a gente pode fazer, principalmente para quando a gente tem alguma landing page como essa, em que ela não tem uma altura grande, então a gente não tem um scroll aqui vertical. A gente pode garantir que o nosso conteúdo principal fique sempre ao centro da tela, colocando um display flex dessa maneira aqui no nosso elemento body. E fechou, isso daqui é tudo que a gente precisa fazer para desenvolver essa landing page aqui da Pepsi. Ficou bem maneira, a gente viu vários conceitos aqui, só ficou faltando de ver o conceito de responsividade. Então, como aqui no layout a gente tinha essa tela de 1280 pixels de largura, se eu venho aqui na nossa tela e diminuo o tamanho aqui da nossa tela manualmente mesmo dessa maneira, posso ver que para baixo de 1280 de largura já começa a ficar meio estranho e até a gente vai ter quebras aqui nesse nosso layout. Isso porque a gente não deixou ele responsivo, tá? A gente não fez a responsividade dessa tela. A gente não vai fazer a responsividade dessa tela na aula de hoje. Inclusive, se você gostaria de um vídeo da gente responsivando juntos essa landing page aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, né? Dependendo dos comentários aí, eu posso até responsivar essa landing page num vídeo posterior. Fala sério, essa página da Pepsi ficou muito legal e esse azul deles é muito bonito. Espero que com esse vídeo você tenha entendido como você pode fazer uma landing page do zero e tenha chegado até o final junto comigo. Lembrando que essa página não está responsiva para dispositivos móveis e esse pode até ser um desafio para você, responsivar essa landing page que a gente fez hoje. O código dessa aula está lá no GitHub e o link está aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve aqui embaixo no canal que vai ajudar demais o nosso trabalho. Obrigado por assistir. Tchau!